Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor de Estágio. O objetivo desse vídeo de hoje é a gente aprender a trabalhar com a função PROC-V, tá? Essa função ela é importantíssima para quem trabalha com planilha, para quem trabalha com Excel. E muitas vezes as pessoas elas não entendem exatamente como ela funciona, as pessoas fazem um pouquinho de confusão na hora de montar a estrutura dela. Então, para isso, vamos fazer um exercício bem simples e prático para colocar em funcionamento essa função, ok? Então é assim, para a função PROC-V, o que ela é? Ela é uma função de procura vertical, ou seja, ela é uma função que vai fazer uma busca de informações organizadas em colunas, beleza? Então para isso eu tenho aqui duas tabelas que eu quero fazer a busca de informações e trazer para cá. Eu tenho uma tabela simples falando sobre produtos e eu tenho uma tabela mais simples ainda falando sobre funcionários. Então, o que eu quero? Eu quero que nessa tabela laranja eu receba informações sobre o produto e sobre o funcionário, tá? Então, como que vai funcionar? Deixa eu escrever a função PROC-V aqui do lado de fora para ficar mais fácil. A função PROC-V a gente vai chamar assim. Precisamos de um índice, beleza? A gente chama de matriz, chama de tabela, mas vamos colocar aqui assim, ó. Onde, ok? E qual? Como assim qual? A função PROC-V ela vai precisar de um índice. Então o índice quem é? O código. Quando eu quiser procurar alguma coisa, eu vou procurar pelo código. Onde que o Excel deve procurar? Na tabela. E qual que? Como é um PROC-V vertical, qual coluna eu quero retornar, certo? Então eu vou retornar coluna 1 ou coluna 2. É simples assim, beleza? Tem formas aí da gente chegar a esse resultado. Então vamos lá. Vou colocar aqui como exemplo código do produto 1 e vou criar aqui a minha função PROC-V no produto, beleza? Sinalzinho de igual, PROC-V, parênteses. Aí de novo, ó, ele mostra a sintaxe aqui embaixo. Valor procurado que eu chamei de índice, matriz tabela que eu chamei de onde, e aqui índice coluna que eu falei qual, beleza? Então não tem problema. O valor procurado, quem é o valor procurado? É o código, beleza? Então estou falando assim para o Excel. Excel, olha isso daqui, olha esta informação e vai procurar essa informação aqui na tabela do produto, beleza? A tabela do produto está do B2 até o D6. Quando você encontrar, você retorna para mim o que estiver na coluna 1, 2, beleza? Então vai procurar o índice na minha tabela e retorna o que estiver na coluna 2. Feito isso, Enter, retornou o produto. Tá certo? Vamos testar. 2, ele atualiza. 3, ele atualiza. 4, ele atualiza. Certinho, funcionando muito bem. Só que tem um problema. 4 ele atualiza, atualiza. 5 ele continua atualizando. 7 ele já não dá erro, ele vai manter do 4 em diante, ele vai manter o molho. Então existe uma funcionalidade na função que eu não coloquei aqui embaixo, tá? Mas que a gente pode acrescentar aqui, que é a opção de verdadeiro e falso. Falso, se você colocar aqui, vai ser a correspondência exata. Como assim correspondência exata? Se eu colocar o código 4 é mudo, se eu colocar o código 5 não existe, ele dá erro, tá? Então vou clicar aqui duas vezes, vou deixar como falso. Não existe, não tem produto 7, então ele dá erro. Tem produto 6?
Não tem, ele dá erro. Tem produto 5? Não, ele dá erro. Tem produto 4? Tem, funciona. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o preço. Preço unitário que eu chamei nessa tabela é preço daqui. Opa, PROC-V, abre parênteses, valor procurado. Meu índice, ponto e vírgula, a matriz. Galera, esse processo que eu estou fazendo aqui de selecionar a tabela, ele é um processo porque minha tabela é pequena, tá? Eu vou mostrar uma outra alternativa já. Como minha tabela é pequena, eu posso selecionar ela no mouse sem problema nenhum. Só que se você tiver uma tabela com centenas, dezenas ou milhares de linhas aí, vai se tornar impraticável isso. Então, qual é a melhor alternativa para a gente não precisar ficar selecionando desta forma? Você seleciona a tabela na primeira vez ou presta atenção na referência, ó, B2, D6, presta atenção na referência e tem duas formas aí pelo menos de fazer isso. Primeiro, tá com a sua tabela selecionada e não quer colocar aquele nome todo B2, dois pontos, D, D2, D6, D10, F5000. Então muda aqui em cima, ó. Essa caixa nome atribui o nome para uma referência. Então se eu colocar aqui, por exemplo, produtos e der um enter, o nome dessa referência aqui passa a ser produtos. Então eu posso trabalhar minha função PROC-V, valor procurado 4, aonde? Na tabela produtos, ó, ele já até aparece aqui a informação dos produtos, tá? Então produtos, ponto e vírgula, ó, produtos ficou vermelhinho, ele marcou aqui também, né? Então produtos, coluna 2, ponto e vírgula, vamos colocar o falso também que a gente quer exatamente a informação. Só isso? Simples, né? Errei. Não é, a gente quer o preço, né? Não o produto. Então muda aqui, ó, para de 2 para 3. Certíssimo. Se quiser também transformar em unidade monetária, tá lá. Então, produto 2 atualiza, produto 1, ambas informações atualizam, certo? Sobre a minha tabela aqui do funcionário, eu tinha dito que tinha mais duas formas, mais outra forma de definir nome, tá? Então, o que nós podemos fazer? Aqui no menu da fórmula, eu tenho o gerenciador de nomes. Então, você pode selecionar, para ser mais prático também, e definir nome, tá? Definir nome, ele vai pedir aqui o nome da sua tabela, o nome da sua seleção. Estão pedindo o nome da sua seleção. O nome da tabela, para ser mais simples, eu vou chamar de funcio. Dei um OK. Não selecionei título, selecionei só os dados. Aqui eu selecionei título, isso não tem a menor importância, tá? E aí vou colocar aqui código do funcionário, código 1, e vamos trabalhar PROC-V da mesma forma, igual a PROC-V, parênteses, quem que eu quero buscar? Código do funcionário, onde na tabela funcio, de funcionário, certo? E aí eu quero o resultado da coluna 2, ok? Da mesma forma, vamos marcar lá a opção de falso para ele trazer exatamente o que nós queremos. Fechou parênteses, funcionário 1, funcionário 2, beleza? Galera, PROC-V não tem segredo, PROC-V é extremamente simples, fácil, e o interessante é que o que nós tivemos aqui como cálculo, eu também consigo trabalhar funções, fórmulas matemáticas, tá? Então ele retornou 12,45, se eu colocar a quantidade e fizer aí um cálculo simples de multiplicação, ele tem que retornar para a gente um resultado
Lógico, um resultado factível. Todas as vezes que você se deparar com esses jogos da velha aqui dentro, significa que você tem uma coluna pequena para o tamanho que você está tentando exibir. Basta arrumar o tamanho da coluna que fica tudo certo, ok? Galera, videozinho falando sobre PROC-V, espero que vocês tenham entendido, aprendido alguma coisa nova hoje, tá? É importantíssimo esse assunto dentro de planilhas. Se você não domina PROC-V dentro de planilhas, infelizmente você não sabe planilhas, tá? Então, pratica bastante PROC-V, veja como que é o funcionamento dela, crie seus exemplos. Olha, com uma tabela que eu levei 2, 3 minutos para fazer, a gente conseguiu entender e trabalhar a função PROC-V. Então pratica isso daí porque é bastante importante, beleza? Então por enquanto nós vamos ficar nesse exemplo. Posteriormente a gente vai montar um exercício onde as funções condicionais, funções de soma, de contagem e proc, elas vão entrar num exercício só, tá? Então vai praticando, vai entendendo, vai aprendendo. Curte nosso canal, compartilha aí com seus amigos, seus colegas, porque vai ser bastante importante. Até o finalzinho aí de todos os vídeos você já vai ter um conhecimento bem bacana de Excel, beleza? Obrigado pela atenção, galera. Até a próxima, fiquem com Deus.